Graça e paz, irmãos. Que bom estar aqui, é um prazer muito grande estar aqui nessa igreja que minha mãe tem ajudado bastante na Habitudes. Eu sei que muita gente aqui é fãzaço dela, mas eu sou a fã número 1, porque eu passei toda a minha vida aprendendo com ela. Gente, eu queria começar compartilhando com vocês uma reflexão bíblica, tá bom? E aí vocês vão prestar muita atenção nessa reflexão bíblica e vocês vão avaliar o que vocês... Vamos avaliar, vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui, tá? O texto é Gênesis 32, de 22 a 32. Eu não vou ler ele todo porque ele é meio longo e... Enfim. Esse texto é um texto que fala sobre a luta de Jacó com Deus, né? É um momento em que Jacó luta com o Senhor. E eu estava lendo na minha devocional esse texto e eu cheguei a essas reflexões aqui que eu vou falar para vocês agora, que tocou muito meu coração e sabe, eu fui muito tocada pelo Senhor através desse texto. Bom, quando Deus nos confronta, às vezes isso causa uma luta, né? Deus confrontou ali Jacó e aí ele se viu numa luta. E muitas vezes as lutas da nossa vida são fruto exatamente disso, de Deus nos confrontando. E são coisas que, enfim, a gente passa por lutas quando Deus nos confronta. Então isso é um privilégio, de certa forma, as lutas da nossa vida, as nossas dificuldades, não é mesmo? E aí, depois que Jacó luta com o Senhor, ele muda de nome, né? Deus dá um novo nome para ele, passa a chamá-lo de Israel. Então eu fiquei pensando, o confronto com Deus, ele nos transforma, ele nos muda, né? Então, isso é muito interessante, foi uma coisa que tocou muito meu coração. E por último, quando Jacó lutou com Deus, ele pediu uma bênção. E aí eu fico pensando, nossa, quando Deus nos confronta, vem as lutas da nossa vida, e aí a gente recebe as bênçãos de Deus. Glória a Deus, né? Amém. Se eu disser para você que essa reflexão tem pelo menos 4 erros muito, muito sérios, você acreditaria? É muito comum a gente ouvir pregações como essa, até porque não parece que tem nada errado na superfície, mas segura aí, fique comigo, que a gente vai chegar lá para a gente entender quais foram os erros dessa reflexão bíblica. Gente, um testemunho pessoal que eu queria compartilhar, antes de eu introduzir o tema. O tema é como estudar a Bíblia... como estudar a Bíblia e se encontrar com Jesus através dela. Esse tema é um tema que mexe muito com o meu coração, porque eu tive uma fase da minha vida, no ensino médio, em que as coisas que eu aprendia, as coisas que eu... a maneira como eu comecei a enxergar o mundo, ela passou a não ser compatível com a Bíblia. E aí eu olhava para a Bíblia de uma forma muito, meio que submetendo a Bíblia àquilo que fazia sentido para mim. Então tinha algumas partes da Bíblia que eu achava que eram legais, eu considerava verdade. Outras partes eu falava, não sei, acho que isso não é literal, acho que isso não é verdade, isso foram homens que escreveram, então provavelmente está errado. Eu tinha essa mentalidade. E aos poucos isso foi minando a minha fé. Porque, afinal de contas, é uma armadilha quando a gente começa a olhar para a Bíblia dessa forma, não é verdade? Porque se a gente tira umas partes e aceita outras, em algum momento a gente começa a perceber que talvez esse livro não tenha credibilidade. E as coisas boas que eu acho nesse livro eu posso encontrar em outro lugar também. Então, a Bíblia de forma total e completa, talvez ela não seja tão importante. E se ela não é tão importante, o centro da minha fé, que é Jesus, ele vem da Bíblia. Então, isso fica meio balançado. Eu fiquei pensando, será que acreditar em Jesus, acreditar naquilo que é a base da minha fé, a base de ser cristão, será que isso realmente tem credibilidade? Então, tá vendo? Começou com eu questionando alguns pontos na Bíblia, e aí isso foi aprofundando até atingir na raiz da minha fé. E aí eu me perguntei, será que eu realmente sou cristã? Então, isso é um perigo que muitas pessoas, todos nós corremos esse perigo, né? Mas principalmente pessoas que estão em contato com o mundo lá fora, com outras ideias, outros pensamentos, outras filosofias. Então, a gente precisa ter uma base bem sólida, principalmente na nossa interpretação bíblica. E por que se encontrar com Jesus através dela? Nessa época da minha vida, eu comecei a estudar a Bíblia. Eu fui para a Hungria e eu fiz o curso do Instituto Bíblico Palavra da Vida, lá na Hungria.
Nos meus estudos, eu comecei a ser confrontada, não apenas no meu intelecto, não apenas comecei a entender como a Bíblia fazia sentido, mas eu comecei a me render à verdade da Bíblia de uma forma completa, não só no meu intelecto, mas no meu espírito, no meu coração. Eu comecei a ter um relacionamento com Jesus, que antigamente era só superficial. Então, a Bíblia foi para mim essa forma de se encontrar com Jesus. E eu creio muito que a Bíblia é o meio de todos nós, o maior meio para que a gente possa conhecer Jesus, conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele através de Cristo. Então, isso é muito importante para mim, isso é uma causa do meu coração. Por isso eu estou tendo esse privilégio de trazer esse tema para vocês. Bom, primeiro, é importante a gente falar sobre uma coisa muito básica, a palavra de Deus. Quando a gente fala da Bíblia, a gente está falando da palavra de Deus, mas por que a palavra de Deus? Até a gente chegar na Bíblia, eu queria construir isso bem da base. O que significa esse termo, a palavra de Deus? Bom, primeiro, ele está partindo do pressuposto de que Deus fala, não é verdade? Se tem uma palavra de Deus, Deus é um Deus que se comunica. Bom, os filósofos gregos, eles tinham um termo que era o termo logos. Vocês já devem ter ouvido falar. Logos é traduzido na Bíblia como o verbo ou a palavra. Logos, para os filósofos, logos era uma razão que regia todo o universo, trazia harmonia para todas as coisas. Os estoicos, que é uma escola filosófica, eles diziam que que tudo na vida já é pré-determinado, e a razão, essa força que rege todo o universo, já determinou tudo, então a gente precisa só se render à vontade da razão. Interessante isso, né? E aí o que acontece? Logos significa palavra, ou razão, ou intelecto. Quando a gente fala da palavra de Deus, a gente fala de um Deus que ordena o universo, se a gente fizer esse link, né, com a filosofia, e que sustenta todas as coisas. Então, quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis, o que a gente lê? Que no princípio Deus criou os céus e a terra, certo? E como que Ele criou os céus e a terra? Ajuda aí. Fala. Ele disse, haja luz, e o que aconteceu? Então, Deus é um Deus que se revela não só de forma a comunicar coisas, mas a criar coisas. Então, a palavra de Deus, o logos de Deus, ele sustenta todo o universo e criou todo o universo. Isso não é legal? E, enfim, então, essa é a palavra de Deus. Pode passar para o próximo ponto. A palavra... deixa aí, isso. Não, deixa no... encarnada, por favor. E o que é muito interessante sobre o que João fala quando ele usa a palavra logos? Ele fala, no princípio era o logos, e o logos era Deus. Beleza, o logos era Deus. A gente entendeu isso no início, certo? Que Deus criou todas as coisas, Deus sustenta o universo. E o logos estava com Deus. Então, o logos, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é algo distinto de Deus. A gente está falando da Trindade, certo? A gente já dando essa dica para fazer sentido. Então, a palavra encarnada de Deus, ela é muito interessante porque para os filósofos, o logos era uma coisa, era uma força, era uma coisa impessoal. Mas a Bíblia, e o apóstolo João, ele ousa declarar que esse logos, essa força que criou e rege o universo, ela veio em carne. Ela é uma pessoa chamada Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é aquilo que Deus diz. Mas a palavra de Deus, ela se manifesta para nós, seres humanos, em Jesus. Então, o Logos é algo que é pessoal, com quem nós podemos nos relacionar. Então, se Deus criou e sustenta o mundo, Ele fez tudo isso através de Jesus. Isso é legal, porque em Hebreus 1, se você tiver vontade de abrir a Bíblia, que não vai aparecer no slide aqui. Hebreus 1, de 1 a 3, Hebreus 1, de 1 a 3, diz o seguinte... Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Olha aqui, a palavra de Deus, certo? Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo... Quem está com a Bíblia aberta? Filho. E a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Isso é interessante, às vezes a gente não pensa muito nisso, mas Jesus... foi o meio pelo qual Deus criou todo o universo. Através do Logos, através de Jesus,
todo o universo foi criado. E o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus, ele é o esplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. Então, a palavra é algo que, quando eu falo, a minha palavra, ela carrega quem eu sou, de certa forma, né? Ela é uma manifestação de quem eu sou. Então, Jesus, ele também é isso em Deus, de Deus. Então, Jesus revela quem Deus é. Assim como a minha palavra revela o que está no meu coração, aquilo que eu penso, a palavra de Deus é revelada em Cristo. Cristo é essa expressão exata de quem Deus é. E a gente já falou de João, né? Que fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Eu estou citando versículos soltos, tá? Do capítulo 1 de João, para enfatizar o ponto aqui. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então, Jesus é a revelação de Deus. E uma coisa legal é que em João 14:9, Filipe diz para Jesus assim, João 14:9, se você quiser abrir: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz mostre-nos o Pai? Entendeu? Então, Jesus, ele é o nosso... se Deus interage com o mundo, ele interage através de Jesus. Então, se Deus interage conosco, ele interage através de Jesus. Então, Jesus é esse mediador entre nós e o Pai. Bom, e aí, a palavra evangélica, isso aí. Se vocês abrirem a Bíblia em 2 Timóteo 3,15, 2 Timóteo 3,15, Paulo fala, são muitos versículos, tá, gente? Abram se vocês conseguirem aí me acompanhar, porque são muitos mesmo, senão pode só escutar. Timóteo fala assim, quer dizer, Paulo fala para Timóteo: desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é um dos versículos que aponta para o fato de que a Bíblia, ela tem a verdade que pode tornar alguém sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso é interessante, porque, primeiro, é interessante a gente notar que Paulo está falando aqui do Antigo Testamento. A princípio, eles não tinham o Novo Testamento igual a gente tinha, né? E ele estava falando que aquele texto que eles tinham, as Sagradas Letras, podem tornar alguém sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A gente sabe que a sabedoria da salvação pela fé em Cristo Jesus é o Evangelho, essa sabedoria, né? Então, a gente está entendendo desse texto que a Bíblia toda, ela tem uma mensagem, e essa mensagem é o Evangelho. Isso é muito legal, porque a verdade sobre Jesus, ela é uma verdade que diz... A verdade do Evangelho é a verdade que diz respeito à pessoa de Jesus e à obra de Jesus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é que Jesus morreu, segundo as Escrituras, que ele foi enterrado e que ele ressuscitou, segundo as Escrituras, como diz lá em 1 Coríntios 15. Então, a gente olhar para a Bíblia e entender que a mensagem da Bíblia é isso, é quem Jesus é, que ele é o Deus homem, e o que ele fez, que foi morrer e ressuscitar, a gente tem uma ótica mais profunda da Bíblia. E isso é tão importante porque a gente, às vezes, tem o hábito de ouvir sobre a Bíblia, ou até mesmo ler a Bíblia de uma forma em que as coisas que a gente lê são isoladas, né? A gente lê um versículo aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente se sente encorajado para o nosso dia, e a gente tem várias vitórias no dia, a gente fala, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente não presta nem atenção no contexto imediato do texto, né? Que Paulo falou isso quando ele estava na prisão e sofrendo muito. Tudo posso suportar naquele que me fortalece, é o contexto ali, né? Mas, além disso, a gente olha para histórias como Davi, José, histórias da Bíblia, né? E a gente olha para eles como se fossem fábulas, como se fossem histórias isoladas, né? Como se fosse uma historinha como a Branca de Neve ou a Cinderela, que é uma história em si mesma. Era uma vez uma pessoa que passou por uma dificuldade, superou essa dificuldade e agora ele é uma inspiração para você. Isso não é a mensagem da Bíblia, sabe? E se temos aqui alguém que dá aula para crianças, isso é muito importante se a gente parar para pensar, porque
eu não sei vocês, mas eu cresci ouvindo muitas vezes a Bíblia dessa maneira, como histórias de exemplos para a gente, como histórias que a gente pode ouvir e ficar inspirado. Mas a mensagem da Bíblia é o Evangelho. A mensagem da Bíblia é sobre Jesus, a palavra de Deus se manifesta em sua totalidade em Jesus, e a Bíblia fala de Jesus, quem ele é e o que ele fez. Esse é o ponto da Bíblia. E a gente não pode esquecer disso quando a gente lê Levítico, por exemplo, quando a gente lê Gênesis, quando a gente lê Eclesiastes. A gente precisa ter isso em mente. A Bíblia foi escrita por várias pessoas, mas o autor da Bíblia é Deus. Ela é a palavra de Deus. A gente vai chegar nisso. Estou correndo muito aqui, calma aí. Então, nós somos fortalecidos conforme nós pregamos a nós mesmos o Evangelho. Isso é importante a gente lembrar. Porque se a gente quer ler a Bíblia na nossa devocional e ter uma experiência de intimidade com Cristo, a gente precisa lembrar de quem Ele é e do que Ele fez. E a Bíblia revela isso. Bom, além disso, a gente precisa proclamar essa verdade. Então, a gente precisa estar muito conectado com esse Evangelho. Porque a gente, às vezes, tem a falsa noção de que o Evangelho, essa mensagem de quem Jesus é e o que Ele fez, é uma mensagem que a gente ouve quando a gente se converte, né? E agora é isso, o Evangelho é muito básico. Agora que eu sou um cristão há mais tempo, eu posso pensar em outras coisas, estudar outras coisas, refletir sobre outras coisas. Mas não, o Evangelho, ele é a porta de entrada para a vida cristã, mas ele também é o chão, a parede, o caminho, ele é tudo. Então, tudo que a gente, todos os nossos aprofundamentos na vida cristã, o nosso amadurecimento, as coisas que a gente aprende, as coisas que a gente lê na Bíblia, a nossa EBD, tudo que a gente faz, assim, estudar a Bíblia, ouvir uma pregação, a base tem que ser o Evangelho, tem que ser um aprofundamento dessa verdade do Evangelho no nosso coração. É o que a gente precisa ouvir todo dia. Já parou para pensar o quanto que a nossa vida seria diferente, às vezes, se todos os dias eu me lembrasse o que Jesus fez por mim? Que, sabe, eu pecaria menos se eu lembrasse disso sempre. Se eu acordasse de manhã e pensasse, meu Deus, o que Jesus fez por mim. Talvez se a gente ceasse todo domingo, né? Talvez a gente tivesse essa noção mais clara. Mas a gente pensa nisso pouco, às vezes, né? Graças a Deus eu tenho a impressão de que essa é uma igreja que prega bastante o Evangelho nos seus cultos de domingo. Então isso é muito bom. A gente precisa ter isso recorrente na nossa vida cristã e não só como um evento passado, imaturo. Não, é para sempre essa mensagem. Precisa ser repetida e aprofundada a cada dia. Bom, e a palavra escrita. Por que a gente precisa da Bíblia? A gente precisa de um registro de tudo isso, da história que Deus está contando para a humanidade através do seu povo e que tem o seu clímax em Jesus. Se dependesse só da gente para preservar essa mensagem, a Bíblia é pequenininha, né? Vocês devem estar achando engraçado. É difícil de ler, às vezes ela vem com uma lupa, mas é a Bíblia que eu tinha lá. Estava bagunçado o meu quarto. Enfim, a Bíblia, ela preserva essa narrativa, essa história da redenção. Então, sem a Bíblia, a gente perderia aos poucos esse verdadeiro Evangelho. A gente já tem muitas igrejas que já estão perdendo, né, o Evangelho com a Bíblia aqui, sabe? Pregadores, às vezes, que usam a Bíblia como um pretexto para pegar coisas que não são a Bíblia, né? Imagina se a gente não tivesse. Então, a gente precisa se apegar a esse livro assim, com muito zelo, gente. Isso é muito importante. Porque aos poucos a gente esquece o básico, né? São coisas que a gente precisa sempre nos lembrar e tomar cuidado, porque a gente tem uma tendência muito grande a só querer novidade. A gente quer ouvir uma palavra que diz algo novo que eu nunca ouvi, a gente quer uma devocional na qual eu tenho uma experiência extraordinária, em que eu tenho uma revelação nova de Deus, mas assim, toda a nossa piedade e a devoção que a gente procura e que realmente pode encher o nosso coração, preencher a nossa vida, ela está disponível. Isso já está disponível e a gente perde quando a gente olha para outras coisas. Então a gente precisa ter isso muito claro. Pode passar o slide, por favor. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora vai ter uma série de textos aí no slide que, assim, eu vou tentar falar brevemente sobre esses textos. Mas
esse texto aí é um texto em que Pedro, o apóstolo Pedro, ele está falando para a congregação numa época em que a geração dos apóstolos, ou seja, as pessoas que tinham convivido com Jesus ressurreto, visto aquilo que Jesus tinha feito, essa geração estava morrendo. Aos poucos não ia sobrar mais ninguém que tivesse sido testemunha ocular de Jesus. Então, o que ele está falando? Ele está falando assim, vou ler as partes que estão em negrito. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, Pedro está falando das Escrituras que vieram antes dele e falando, olha, nada disso foi invenção. Nós mesmos testemunhamos essas Escrituras se cumprindo. Nós mesmos vimos Jesus em sua glória, como disseram os profetas Daniel, Jeremias. Então, todos esses profetas, eles falavam de alguém que viria. A gente vai ver melhor essas profecias daqui a pouco. Mas Pedro quer dizer que ele testemunhou isso. E isso precisa ser ouvido. Gente, não se esqueçam, nós vimos Jesus e Jesus, ele confirma tudo o que foi dito antes. Então, não se esqueçam disso, não vivam como se isso não fosse verdade. Então, a gente precisa ouvir Pedro nessa hora e nos apegarmos a essa revelação. Pode passar. A Bíblia, ela tem essas características aí que são muito importantes para a gente lembrar. A Bíblia, ela é uma revelação e ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala de inspiração, a gente tem que lembrar que a Bíblia não foi escrita igual, assim, os espíritas acreditam em livros que foram psicografados, né? E a Bíblia não foi psicografada. A Bíblia não foi uma pessoa estava lá e aí alguém começou a falar no ouvido dela, ela começou a anotar como se fosse um ditado. A Bíblia não foi feita dessa forma. As pessoas que escreveram a Bíblia, elas escreveram para pessoas reais com um propósito humano mesmo. Tipo assim, quando Filemão, a carta de Filemão é um ótimo exemplo disso. É uma carta de uma pessoa, de Paulo, para uma outra pessoa, Filemão, sobre uma outra pessoa, Onésimo, numa situação específica, em um tempo específico na história da humanidade. É muito específico. E a gente fala que isso é inspirado. Por que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever a carta de Filemão para dizer para o amigo dele que ele deveria aceitar o escravo dele de volta em casa? Por que isso está na Bíblia? Tem um motivo para isso estar na Bíblia. Mas a gente não pode se enganar e pensar que a Bíblia a gente muitas vezes fala que a Bíblia é um manual da vida, né? Só que isso, às vezes, isso é verdade, de uma certa forma, mas isso às vezes confunde a gente, porque a gente acha que a gente vai abrir a Bíblia e a Bíblia vai dizer, faça isso, 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 e você vai ser feliz. Tem alguns gêneros da Bíblia que até vão falar algo parecido, assim, nesse formato. Mas se eu estou lendo uma carta de uma pessoa para outra pessoa, eu preciso entender o que Deus quis falar para mim através dessas pessoas e dessa situação específica. Então, para a gente entender a Bíblia, a gente precisa lembrar de 3 coisas muito, muito, muito importantes. A primeira é contexto. A segunda é contexto. E a terceira é contexto. Se você esquecer de qualquer uma delas, a gente precisa lembrar que o contexto é muito importante, porque Deus falou através desses contextos. Deus falou através de situações reais. E não é só um livro de coisas espirituais e bonitas. É um livro que tem histórias, que tem narrativas, que tem poemas, que tem cartas. Entendeu? Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração, porque Deus inspirou pessoas para escrever dentro dessas situações de forma humana, mas que hoje serve para a gente. E aí, a revelação e a inspiração, elas impõem, então, no texto bíblico, autoridade divina, o que significa que a Bíblia ela é inerrante e infalível. A Bíblia não mente, a Bíblia não tem contradições, a Bíblia pode ter aparentes paradoxos para a gente que tem a mente limitada. Mas a Bíblia não se contradiz. Então, a gente lê a Bíblia toda de uma maneira em que a gente coloca cada texto, mesmo por mais esquisito, por mais difícil que ele seja, dentro do contexto de toda a Bíblia. A gente não isola esses textos, senão a gente vai gerar uma série de problemas, de contradições e enfim, situações... mentiras, né? Mentiras mesmo. Pode passar. E por que é importante a gente lembrar desse ponto aí? A Bíblia é suficiente e útil.
Isso significa que toda a Bíblia ela é importante para a gente. Nesse texto especificamente, Paulo está falando para Timóteo que toda a Escritura, se você descer mais um pouquinho, você vai ver ali, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Tudo que a gente precisa para a vida cristã está aqui. Então, a Bíblia, ela é a nossa base e não só os evangelhos, não só Mateus, Marcos, Lucas, João, não só as cartas, não só provérbios, mas toda a Bíblia. Então, a gente não pode correr o risco de achar que algumas partes da Bíblia são mais dignas do nosso estudo, das nossas devocionais, do que outras. Eu ouvi no último domingo o pastor falando sobre como que vocês estão fazendo uma jornada, né, de leitura bíblica. Gente, isso é muito legal. E assim, eu oro para que todo cristão que esteja lendo a Bíblia toda, ele tenha esse desejo de realmente compreender e valorizar todas as partes da Bíblia, porque todas elas têm algo único e muito especial para acrescentar na nossa vida com Deus e principalmente no nosso conhecimento de quem Deus é. E da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. Então, isso é importante. Bia, Fala. Posso me meter um pouquinho? Claro. Porque eu acho que você está falando muito bem, é uma coisa que a gente bate bastante, assim, né? O ponto principal ali antes da gente saber de como a Bíblia ela é apaixonante, como a gente... Vamos tratar da Bíblia em si, né? O que é Bíblia? E tem uma história que eu acho que é bonita da gente falar. Os muçulmanos na história, eles chamavam os judeus e os cristãos. A gente tinha um apelido no Alcorão, que é, entre aspas, muitas aspas, né? A Bíblia do Islã. Nós somos chamados por ele por um apelido, que era o povo do livro. Os muçulmanos chamavam os judeus e cristãos do povo do livro, ou seja, onde eles viam esse povo, eles estavam com esse livro, estudando esse livro, lendo esse livro. Sempre que eu lembro disso, eu fico me perguntando assim, hoje, como eles nos chamariam? Será que eles nos chamariam de povo do livro? Eu acho que talvez eles chamassem a gente do povo do celular. Eu acho. Porque a gente está trocando justamente... quem é o maior interessado em trazer, né, dizer para você que a Bíblia é questionável? Quem é o maior interessado em mostrar assim, ó, não é tudo tão fidedigno, não. Tem umas falhas aí, comece a questionar. Quem é o mais interessado em que você troque o conteúdo, a profundidade da própria fonte em si da Bíblia, por aquelas mensagens motivacionais, né, coach, assim, né, que o pessoal passa. E às vezes a gente tem trocado no nosso dia a dia, eu olho com muita preocupação isso, olho mesmo, assim, que a gente troca as nossas devocionais, às vezes a gente conversa informalmente com um irmão ou outro, fala assim, como é que está a sua vida devocional? É uma pergunta que eu normalmente faço, para quando a gente está conversando com alguém. Como é que está a sua vida devocional? Eu falo, não, eu sempre falo, como é que é a sua devocional? Eu assisto, tem um vídeo, eu gosto de ver muito o fulano de tal, o pastor. Vou falar mais ainda, às vezes eu recebo, tem irmão que manda para mim um link assim, daquele pessoal que é um guru, sabe? Guru da Bíblia. Tem uma musiquinha de fundo e ele vai todo pomposo assim, né? Aí ele fala uma frase e faz daquilo um alvoroço, né? E de Bíblia não tem nada aquilo. Então, eu tomo a liberdade de aproveitar o que a Bia está falando aqui para a gente ter um alerta em relação a isso, irmãos. Tem um alerta mesmo. Se você tem feito a sua, entre aspas, base de estudo com esses videozinhos, irmãos, sai disso em nome de Jesus. Sai disso. Vai ler a Bíblia. O nosso grupo lá, ele tem sido uma bênção, né? Nosso primeiro ano, Bia, para você saber, no ano passado, foi o nosso primeiro ano, tinham 7 pessoas, né? 7 pessoas. 7 pessoas que trocavam ideia assim, gente, eu li aqui e tal, não sei o que. Agora somos 21, acho, né? A gente triplicou. Mas ainda é pouco. Mas quem está lá é muito edificado, né? Porque quando a gente está lendo, alguém fala assim, aqui, o que quer dizer isso? Né? Aí o outro entra, responde. Aí o outro entra e colabora com ainda mais. Aí o outro entra e fala assim, gente, eu li isso, poxa, eu fui tão edificado. E aí essa leitura
simples, entre aspas, do dia a dia, ela se torna riquíssima. Porque ela, justamente, quando você vai lendo junto, essa é a ideia do grupo. A gente vai alimentando com as nossas impressões, com aquilo que Deus falou no nosso coração, tirando dúvidas de um com o outro. E aí essa sim é a caminhada rica para o nosso dia a dia, né? Ali estão as meditações diárias. Nós, irmãos, como segunda igreja presbiteriana de Macaé, precisamos ser reconhecidos como povo do livro. Amém, gente? Precisamos ser reconhecidos como povo do livro. Então, em nome de Jesus, vamos em frente nisso. Isso aí. Em relação a essa coisa do contexto, né? E também que você falou que a gente não é só conhecer a palavra e parar aí, acabei de ler a Bíblia e encerrei o meu curso, o meu conhecimento de Deus. Agora eu vou passar para outras coisas, né? Porque isso acontece. As pessoas achando que já sabem, né? O que está ali escrito e tudo. Tem muita gente que conhece assim na letra mesmo, sabe? De cabo a rabo. Mas, do A ao Z, quero dizer. Mas, assim, o conhecimento é bom, mas assim, a vivência é melhor, né? E muitas vezes a Bíblia tem sido assim um farol para mim, né? Em várias fases da minha vida. E eu queria te perguntar, né? Porque você falou sobre essa coisa do contexto, né? E realmente a gente costuma usar os versículos isolados, né? Mas muitas vezes a palavra ela falou de formas diferentes para mim, né? E é isso que eu queria te perguntar, porque em várias facetas da minha vida, no decorrer da minha vida, a palavra falou coisas diferentes do mesmo texto, né? E aí, como é que é isso? A gente vai chegar numa parte em que eu vou explicar quais são o que sobre a Bíblia é essencial e vai ser sempre igual, o que nos textos vai depender da situação, da pessoa, do local, entendeu? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Porque Deus não é vivo, então Ele fala através de sua palavra, né? E não apenas da sua palavra, Deus também fala através das nossas experiências, das nossas conversas com os nossos irmãos, né? Deus ele fala conosco de várias formas, mas a Bíblia e o propósito de quem escreveu, o propósito autoral é o que vai ser a nossa baliza para que a gente avalie as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente sente, as coisas que a gente pensa, para saber se é a voz de Deus ou não. Então, a gente vai chegar lá. Eu vou responder a sua pergunta de forma bem específica daqui a pouquinho. Bom, pode passar para o próximo slide. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Nós, como intérpretes da Bíblia, como povo do livro, a gente precisa ter a responsabilidade de manejar a palavra da verdade como alguém que não tem do que se envergonhar. Alguém que faz isso com responsabilidade. Pode passar. Agora eu vou dar uma avançada. Pode ir passando, que esses versículos aí são muito legais para mostrar como que Jesus é o sentido das Escrituras, mas eu vou... pode... Tá vendo? Ia levar muito tempo. Pode deixar aí. Bom... eu vou falar um pouco dos versículos que a gente passou agora, mas não cada um, porque senão vai demorar muito. Mas existe uma cena que é muito legal, que é em Lucas 24, quando Jesus fala, quando alguns discípulos estão confusos assim sobre, Jesus ele veio, mas aí ele morreu, a gente achava que ele era o Messias. E aí Jesus fala: vocês não leram que toda a Escritura, a lei, os profetas, todos eles diziam que o Messias haveria de sofrer e depois ressuscitar? Então, assim, tem vários textos no Novo Testamento que falam sobre como que a lei, os profetas e os escritos, todos eles falavam de Jesus. Era uma mensagem desses textos, né? E é legal a gente perceber isso, porque a Bíblia inteira ela aponta para Jesus. Quando a gente fala de Cristo como sentido orgânico das Escrituras, o que quer dizer orgânico? É uma coisa que é natural, não precisa forçar. Jesus é o sentido do que a Bíblia diz, sem eu precisar inventar uma história para colocar Jesus ali. Jesus ele é de fato o sentido da lei, dos profetas e dos escritos.
E isso a gente vê muito claramente na Bíblia, quando a gente olha para promessas que foram cumpridas. Lá no início da Bíblia, em Gênesis 3,15, a gente lê que Deus enviaria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Seria ferido por ela, mas esmagaria a cabeça da serpente. Quem é esse descendente? Muito bom. Então, tem duas... as perguntas que eu vou fazer aqui, as perguntas para vocês, tem duas respostas possíveis sempre. É sempre ou uma ou outra. Você só precisa saber qual que é qual. Mas, geralmente, vai ser ou contexto ou Jesus. Beleza? Então, se você não estiver prestando atenção e eu te fizer uma pergunta, você tem 50% de chance de acertar. Bom... Também a gente lê que em Deuteronômio, Deus fala para Moisés que ele mandaria um profeta que guiaria o povo. Segundo Samuel 7, a gente vê Deus falando para Davi, através do profeta Natã, que da descendência de Davi, o reino dele duraria para sempre. E aí, a princípio, você pode ler e pensar, ele está falando de Salomão, porque ele fala, o meu filho vai construir um templo para mim, e está falando de Salomão. Aí Davi responde e fala assim, Deus, o que o Senhor disse diz respeito a toda a humanidade. Aí você fica pensando, não era só Israel, mas Davi entendeu que aquilo era uma coisa profética e que não era só sobre a nação de Israel, mas era sobre esse que haveria de esmagar a cabeça da serpente, né? E também Deus fala para Abraão que através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Davi conecta isso, né? Então, a gente vê que tem uma história se desenvolvendo ali. Pode passar o slide. E essa história que está se desenvolvendo é o que a gente chama de metanarrativa das Escrituras. Por que isso é importante? Porque a Bíblia, apesar de ter vários versículos e vários estilos literários e vários autores diferentes, a Bíblia conta uma história. Ela conta uma história que é sobre a criação, queda, redenção e consumação. Se você quiser, pode juntar consumação e redenção ali para ficar uma coisa do 3, assim. Criação, queda e redenção. E por que é importante a gente lembrar disso? Porque a gente tem que encaixar todas as coisas que a gente lê na Bíblia em algum momento da história de redenção. Por exemplo, Jardim do Éden. Onde é que o Jardim do Éden está nessa história ali? Ele é na criação, né? Está perto da criação, no momento da criação. Quando a gente olha para a história da Arca de Noé, o que veio? A gente precisa pensar o que veio antes e o que vem depois. Onde é que nós estamos na Bíblia? Certo? É muito legal a gente estudar com linha do tempo, com coisas assim que ajudam a gente a visualizar onde a gente está na história, qual que é a ordem dos eventos. Então, Abraão também, onde é que está Abraão nessa história? Tem várias. É muito importante a gente levar em consideração isso, para que a gente não conte essas histórias de uma maneira solta, desconectada. Isso tem algo que está sendo revelado ali. Lá no Jardim do Éden, a gente ouve essa promessa, a queda acontece, a gente ouve uma promessa de uma redenção futura, e aí as coisas vão piorando, né? Vai tendo cada vez mais pecado na humanidade. Aí tem a Arca de Noé. E aí depois Deus escolhe Abraão, que vai ter que da família dele. Entende? Está tudo sendo construído aqui para ir apontando para Jesus. Então, a gente precisa levar isso em consideração na hora de estudar, principalmente o Antigo Testamento. Então, pode passar. Existem alguns perigos que são muito sérios quando a gente não considera Jesus como o sentido orgânico das Escrituras. Pode passar. Deixa aí. Moralismo. Por quê? Porque se a gente olha para uma história bíblica e vê ela só como um exemplo de algo que eu devo fazer ou não fazer, se eu olho para a história de Jacó, e aí eu penso assim, nossa, Jacó, ele... Por exemplo, Isaú foi muito impaciente, ele tinha muita fome, porque ele não aguentou não comer o prato de lentilha que o irmão dele tinha lá, e ele vendeu a primogenitura dele por um prato de comida. Que homem faminto! Nossa, eu preciso controlar os meus apetites, eu preciso comer menos. Assim, pode ser que seja verdade. Pode ser que Deus até use essa situação para te lembrar que isso é verdade. Mas a gente precisa entender que, quando isso foi escrito por Moisés, isso foi escrito no contexto do povo no deserto. Moisés tinha coisas em mente quando ele escreveu Gênesis. Moisés tinha coisas em mente quando ele escreveu o Êxodo. Ele tinha um propósito, ele tinha um motivo para escrever aquilo. Eu preciso levar em consideração por que ele escreveu aquilo. E, acima disso, eu preciso, focando na ideia de que Jesus é o sentido orgânico das Escrituras, eu preciso olhar para a Bíblia de uma forma que me aponte e me traga mais perto do Evangelho, que não é um Evangelho de tipo, controle o seu apetite,
para você não perder a sua bênção. Não, não é assim, não é essa a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia é uma mensagem de graça, é uma mensagem que Jesus morreu pelos nossos pecados e agora a gente tem liberdade para viver de acordo com o Espírito Santo em nós. Então, essa é a mensagem da Bíblia. Então, a gente precisa olhar para a Bíblia com essa mentalidade e não reduzir as histórias bíblicas a exemplos de o que fazer e o que não fazer, porque isso vira legalismo, vira moralismo, vira só... minha devocional hoje me ensinou que eu devo respeitar mais as pessoas, mas você pode ouvir isso de qualquer pessoa, sendo ela cristã ou não. Imagina só, você está dando aula para as crianças num texto do Antigo Testamento, se você for professor de crianças, e aí tem uma pessoa que é judeu não messiânico lá assistindo a sua aula. Ele acredita no Antigo Testamento, mas ele não acredita que Jesus é Messias. Aí ele está ouvindo a sua aula, ele está achando o máximo, realmente, é isso aí. Isso é um problema, porque imagina só, uma criança indo para a EBD, para a escolinha dominical, ela passando a vida inteira, a infância dela todinha, ouvindo várias histórias bíblicas e nunca ouvindo o Evangelho. Isso é um problema. E muitas vezes essas crianças vão para o ensino médio, largam a igreja sem nunca ter de fato compreendido o que é o Evangelho. Isso é responsabilidade não só dos professores, mas dos pais, da gente que é referência para outras pessoas. A gente precisa ter essa visão da Bíblia, porque nós somos exemplo para outras pessoas. Bom, isso é um perigo muito sério. Então, voltando para a história que eu contei lá no início, de Jacó, né? Existem alguns erros que eu cometi quando eu estava contando essa história de quando Deus luta contra Jacó. Eu falei o seguinte, que quando Deus confronta a gente, às vezes isso causa lutas na nossa vida. Qual foi o erro que eu cometi aqui? É um erro chamado espiritualização. Eu olhei para uma luta que foi real, que aconteceu de verdade entre uma pessoa e outra, entre Jacó e Deus, que a gente acredita que era o Filho Eterno já, né? Porque ele veio de forma física, então a gente acredita que já é uma cristofania, o que a gente chama, né? Mas enfim, uma teofania. Não, cristofania. Tá, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para uma situação real, literal, e eu estou espiritualizando essa situação. Eu estou dizendo, assim como Jacó viveu uma luta com Deus, eu vou viver lutas na minha vida. Não estou nem levando em consideração a palavra luta, né? Porque no caso de Jacó, a luta era uma briga mesmo, literal, física. E a gente às vezes usa a palavra luta para falar de dificuldades, né? Então, assim, nem a língua materna que eu mesmo falo, eu compreendi de verdade quando eu falei isso. Então, isso é um erro muito, muito importante da gente parar para pensar. Eu também falei que o confronto de Deus nos conclama a mudar. Então, quando Deus nos confronta, a gente precisa ver na nossa vida o que a gente precisa fazer de diferente. Afinal de contas, Jacó, o nome dele mudou. Então, ele fez algo de diferente. Ele mudou, virou outra pessoa. Assim, dá para perceber como que eu fiz uma ponte que não tem muito a ver com o que aconteceu de fato? Deus fez algo em Jacó. Não foi Jacó que fez algo para Deus chamar ele de outra coisa. Então, assim, eu tô focando muito mais no que eu deveria fazer, que eu deveria mudar, eu devo ser mais isso, mais aquilo, e esquecendo que até mesmo nessa história, o que aconteceu foi que Deus fez algo, Deus mudou Jacó. Inclusive, se você parar para pensar no contexto dessa história, Jacó, ele é um patriarca que até esse momento da luta com Deus, ele fez tudo errado. Jacó, ele usurpou a primogenitura do irmão. Se você ler com cuidado, você vai perceber que Jacó, ele raramente parava para construir um altar para o Senhor, para dar glórias a Deus, como os outros patriarcas faziam. Ele passou a fazer isso depois desse momento da luta com Deus. E Deus fere Jacó. Então, assim, esse é um momento em que o orgulho de Jacó é confrontado. Esse é um momento em que Jacó percebe que não é pela força do próprio braço dele que ele vai conseguir a bênção. Deus quem dá, Deus quem está dando isso graciosamente para um cara que era um enganador, um usurpador. Então, essa luta ela é simbólica para isso. Então, a gente precisa levar isso em consideração. O que eu estou levando em consideração aqui? Contexto. Então, e aí eu falei também que a gente recebe a bênção de Deus quando Deus nos confronta, né? Eu fiz tem 2 erros que eu cometi aqui. Primeiro foi que, assim, eu espiritualizei e generalizei. É isso que eu fiz, eu generalizei. Eu falei que uma coisa específica para Jacó se aplica a mim hoje, né?
isso não está levando em consideração o gênero literário que eu estou lendo. Eu estou lendo uma narrativa. Então, não é um tipo de texto que é prescritivo, não é um tipo de texto que me manda fazer coisas. É uma história. Então, a gente precisa olhar para isso. É uma história sobre uma pessoa. Então, não é uma bula de remédio, não é um manual, é uma história. Então, eu preciso entender essa história e aplicar essa história para mim, levando em consideração que ela é uma história. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Pode passar. Pode passar também. Isso. Aí, muito bom. Esse quadro, ele é legal, porque ele explica para a gente, eu vou responder a sua pergunta agora, que existem 3 elementos quando a gente olha para a Bíblia. Existe o autor do texto, o texto em si e quem está lendo, o leitor. Esses 3 elementos, eles precisam ser levados em consideração nos seus devidos papéis. Eu não posso, por exemplo, dizer que eu, como leitor, eu tenho autoridade sobre o significado do texto. O texto vai significar o que... quem determina o que ele significa sou eu, o meu coração, se eu tive um bom dia, se eu tive um mau dia. Não, eu preciso... Quem determina o significado do texto é o autor, é quem escreveu. Isso se você for ler num jornal, está escrito assim, vamos supor, acidente em não sei aonde, não sei tantas pessoas morreram. Você não vai olhar para essa notícia, para essa manchete e pensar, caramba, o avião é a minha vida. E a minha vida acabou de cair aqui, está tudo por água abaixo aqui. Eu estou olhando para essa notícia e eu estou me sentindo assim, igual esse avião. Você poderia até falar isso, mas as pessoas iam falar, para de bobeira, que doideira que você está falando, é uma notícia, não é sobre você. E a gente faz isso com a Bíblia, né? Imagina só. Eu dei um exemplo de, vamos supor que eu mandei uma mensagem para o meu pai, falando, pai, eu não estou em casa porque eu fui na padaria comprar pão. Aí meu pai olha e pensa, não, a padaria, na verdade, significa o namorado dela. E o pão significa, sei lá, qualquer coisa. Então, ela não foi na padaria, ela foi ver o namorado dela. Gente, tá vendo que isso não faz o menor sentido? A gente não olha para nenhum tipo de texto da mesma forma que, às vezes, a gente acaba olhando para a Bíblia, né? Alegorizando, inventando uma coisa, dando um sentido além do que está escrito. Falar de formas diferentes com você? Então, seguinte, a gente tem 2 coisas... Sem estar fazendo alegoria, mas realmente a Bíblia, eu creio, né, que a Bíblia é um livro vivo. E cada vez que você abre a Escritura, ela se manifesta na sua vida de formas diferentes. Eu entendo dessa forma. Então, o que eu estou te perguntando é que a mesma Escritura vai falar de um jeito, isso aqui mesmo, vamos lá. A mesma Escritura vai falar comigo de uma forma diferente, numa época da minha vida, Ela está perguntando... Sim. 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 Quando a gente fala da parte do leitor, vou passar para essa parte logo. A gente tem 2 coisas. O significado, aí está escrito significância, mas vamos trabalhar com a palavra significado. O significado do texto e a aplicação do texto. Então, o significado do texto, ele sempre vai ser o mesmo. Assim como eu lendo qualquer coisa, o que eu tenho que levar em consideração para entender o texto é o que o autor quis dizer. Isso vai ser a mesma coisa para todas as coisas que eu leio. Eu preciso pensar na intenção de quem escreveu. Então, quando eu estou olhando para a Bíblia, o significado do que, quando a Bíblia fala que Jacó lutou com Deus, o que eu estou entendendo, o que isso significa é que Jacó lutou com Deus. Esse é o significado do texto e ele não muda. Ele não pode ser relativizado, ele não pode ser alegorizado. Eu posso achar que esse texto é sobre uma coisa quando ele não é sobre isso.
Agora, a aplicação do texto é uma coisa que sempre vai variar. A aplicação, por exemplo, se eu leio que eu preciso... um texto de uma carta de Paulo dizendo que eu preciso me abster das paixões da carne. Eu não estou citando nada específico, mas ele diz coisas parecidas com isso várias vezes. Para mim, isso pode me confrontar na gula. Eu preciso parar de comer tanto, talvez. Para outra pessoa, isso pode confrontar que as paixões da carne dessa pessoa são que ela é muito viciada em distração, ela está sempre querendo se distrair, essa é a paixão da carne dela. Ou se é uma pessoa que está sempre buscando, viciada no Instagram, enfim, qualquer coisa. Ou uma pessoa que realmente está lidando com pecado sexual na vida dela. Enfim, então, o jeito que esse texto vai me confrontar, e isso diz respeito a mim, a minha vida, a minha pessoa, ao que eu estou lidando. Quando eu leio os 10 mandamentos falam honra pai e mãe, isso pode me confrontar de uma forma que não confronta outra pessoa. Isso pode me lembrar coisas específicas que eu faço na minha vida que vão contra esse versículo, que uma outra pessoa não faz igual a mim. Talvez a forma como eu preciso passar a honrar os meus pais é ouvindo o que eles falam. Para outras pessoas seria parar de responder. Para outra pessoa seria prestar atenção, ter mais atenção. E para outra pessoa seria se acalmar, não ficar tão revoltado. Enfim. Então, a aplicação, ela varia. Faz sentido? Responde a sua pergunta? Então, é essa a ideia, porque o que a gente não pode negociar é o que o texto significa. Agora, o que vai variar, o que vai depender do que eu estou vivendo, quais são os pecados, isso é a aplicação, é como que o texto se aplica a mim. Faz sentido, pessoal? Então, é isso. Que bom que eu consegui responder. Bom... Então, isso que a gente estava falando é o que essa imagem está dizendo aí, que o significado é a verdade presumida ou pretendida pelo autor original, tendo em vista o público específico para o qual ele interessou a sua mensagem, a partir tanto da mensagem em si, quanto da sua forma de composição. Então, assim, o autor, ele fala, e Deus, através do autor, fala, através de um texto que está dentro de um gênero literário, se é uma poesia, se é uma narrativa. Deus fala através desses gêneros literários e das regras de interpretação de cada um deles. Eu não posso ler uma narrativa da forma que eu leio uma poesia, eu não posso ler uma poesia da forma que eu leio uma parábola. Então, assim, eu preciso prestar atenção nisso. Eu não posso, por exemplo, a gente está falando que a gente tem que ler o que está escrito, e o que está escrito é a verdade, certo? Mas eu não posso ler Cântico dos Cânticos da mesma forma que eu leio a história de Jacó. Eu não posso olhar para um texto que diz o seu pescoço é como uma torre. E aí eu imagino, meu Deus, Salomão tinha uma mulher que tinha um pescoço que era uma torre. Não faz sentido porque é uma poesia. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, além de todas as coisas que a gente estava falando, né, que é o que está escrito, mas o que varia é a significância, ou seja, a aplicação desse texto. Isso vai depender da pessoa, vai depender do momento da história, tanto do contexto. Então, assim, existem coisas no texto que vão ser as mesmas para quem ouviu primeiro e para quem ouve hoje. Então, por exemplo, quando a gente estava... Acho que teve até um irmão num domingo que falou alguma coisa do ósculo santo. Eu não me lembro quem foi. Mas a Bíblia diz que a gente precisa saudar uns aos outros com o beijo santo. E aí, o que a gente faz? A gente agora precisa beijar uns aos outros na igreja. Não necessariamente. Por quê? A gente tem que olhar para qual é o princípio daquilo que está sendo escrito. O que nesse texto é específico do contexto onde está escrito. A gente, por exemplo, fala que os que confiam em carros, né? Nós não confiamos em carros, mas nós confiamos no Senhor. Não confiamos em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Assim, os cavalos e os carros são específicos do contexto do texto, no momento que ele foi escrito. Mas isso se aplica a nós hoje de uma forma diferente. Eu não confio na minha própria tecnologia, não confio na minha própria capacidade humana. Eu confio no Senhor. Então, vocês estão entendendo? Existem as coisas que são específicas do contexto, e aí a gente tem que ver qual é o princípio que está escrito ali, está sendo revelado ali, para que a gente aplique ele devidamente a nós. Saúdem uns aos outros com o ósculo santo, está falando sobre a gente saudar uns aos outros, porque nós somos irmãos em Cristo, nós pertencemos a uma igreja local, e a gente tem que ter comunhão. Então, a gente não pode entrar na igreja e não falar com ninguém. Esse é um princípio de amizade, de comunhão.
Tá entendendo? Não é para beijar, dar o beijo santo nos irmãos, porque a nossa cultura hoje é diferente. A gente saúda outras pessoas apertando a mão, dando um abraço, enfim. Entenderam, né? Que tem as coisas que são específicas do contexto original e os princípios que são eternos, vão valer sempre, ontem, hoje e no futuro. Então, pode passar. Pode passar. Então, pode deixar todos eles aí. Volta, isso. Então, o que a gente precisa tomar cuidado? É que a gente não pode alegorizar, como a gente estava falando, né? Que, bom, o pastor ele deu o exemplo de quando a gente coloca alguma coisa no texto que o texto não diz, né? Por exemplo, inferir que o nome dele, gente, Lázaro, morreu porque estava com saudade de Jesus. Isso o texto não diz, é uma inferência, é uma coisa na minha cabeça. A gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é a alegorização. O que é a alegorização? É quando eu pego o que aconteceu e eu aplico o que aconteceu sem levar em consideração o contexto, o significado em volta do que aconteceu. Então, por exemplo, eu estava lendo... interessante que isso é um risco que a gente corre às vezes, na hora de entender Jesus como sentido orgânico das Escrituras. Porque existe um caminho para a gente ver Jesus nos textos. Não dá para pular etapas. Então, existe uma pregação em que o pastor falou assim: enquanto Adão dormia, Deus criou de seu lado ferido uma esposa, que era parte dele mesmo, e ele pagou por ela por derramar o seu próprio sangue. Agora tudo está claro. Adão é o retrato do Senhor Jesus, que deixou a casa do seu pai para comprar a sua noiva pelo preço do próprio sangue. Jesus, o último Adão, como o primeiro Adão, tem de passar por um sono profundo para poder comprar a sua noiva, a igreja. Jesus morreu numa cruz e dormiu na tumba por 3 dias e 3 noites. Seu lado também foi aberto depois que ele dormiu. E desse lado rasgado é de onde flui a redenção. Lindo, né? Gostou, mãe? É um insight, né? Uma coisa assim, mas assim, é uma alegoria. E assim, a gente pode até pensar nisso enquanto está lendo e fazer uma associação inteligente, mas não é sobre isso. Essa não é a forma correta de encontrar Jesus no texto, levando em consideração a intenção do autor. Isso é uma alegoria, apesar de ser bela, apesar de muitas vezes as alegorias até falarem de coisas que são verdades, mas são verdades que estão em outro texto, não exatamente ali. Por exemplo, quando eu dei o exemplo de Esaú, faltou paciência, né? Esaú não teve paciência, o estômago dele era maior do que a mente dele, do que o espírito dele, sei lá. Se eu falo isso, eu posso até... É verdade que a gente precisa ter paciência. É verdade que eu preciso chamar a minha congregação, se eu estiver pregando, né? Eu preciso dizer para a minha congregação que ela precisa ter paciência, porque é um fruto do Espírito. Mas eu estou usando o texto errado. Não é esse o texto para falar de paciência. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Respeitar o que o autor quis dizer. Não é uma alegoria porque ele está falando de Jesus. Isso faz parte da intenção do autor. Davi também, a Bíblia, o Novo Testamento chama Davi de profeta. Então, quando a gente vê, existem textos que são claros no Antigo Testamento que estão falando de Jesus, mas de uma forma que respeita a intenção do autor. Então, assim, para falar de profecia, é um assunto bem vasto, bem profundo, dá para falar muitas coisas que os profetas eles veem em parte, né? E que nem sempre eles sabem exatamente todas as implicações. Talvez Isaías não soubesse exatamente como que era a cara de Jesus quando ele escreveu Isaías 53. Mas a gente sabe que ele estava falando do Messias. E o que ele disse nesse texto é fundamento para a esperança que os crentes do Antigo Testamento tinham ao esperar Jesus. Então, isso não é alegorização, isso é... Não, isso aí é porque não tem nenhuma base para a gente achar que Moisés estava falando de Jesus quando ele disse que do lado de Adão saiu a esposa. Não tem fundamento isso. É uma coisa. Eu não tenho nenhuma base bíblica que defenda isso. Então, é isso. Também a gente tem que tomar cuidado com a relativização, né? É uma coisa que acontece muito hoje em dia, de você subverter o texto. O exemplo que eu uso é de um pastor conhecido até. Eu não vou falar quem é, não. Ele tem um podcast, já estou dando dica, mas não pense muito sobre isso. No qual ele fala assim,
quando você lê que em Romanos diz que a gente precisa respeitar as autoridades, porque elas estão sujeitas a Deus, esse texto não está dizendo que você tem que respeitar a autoridade. Oi? Ele fala assim, esse texto está dizendo que as autoridades têm que respeitar a Deus. Tudo bem, as autoridades têm que respeitar a Deus, mas o texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo é, as autoridades foram estabelecidas por Deus, você deve respeitá-las. Mas ele, com um certo enviesamento político, ele estava dizendo que esse texto é que a gente tem que cobrar das autoridades que elas se submetam a Deus. O texto não é sobre o que a gente, como cidadão, deve fazer, é para as autoridades. Não é isso. Isso assim, você não precisa ser um gênio para perceber que o texto não está dizendo isso. Isto está dizendo que é para respeitar as autoridades e ponto. O que o texto fala sobre as autoridades é descritivo, ele está dizendo um fato. Ele não está dizendo que as autoridades devem fazer isso ou aquilo. É verdade que as autoridades devem... é verdade que a gente tem muita coisa errada que as autoridades têm feito hoje e que elas precisam ser cobradas disso? É verdade. Mas Romanos 1:3, eu acho, não está... Não é 1, não. Romanos não está falando disso. Não é o texto certo para falar disso. Então, assim, é um perigo a gente relativizar o texto, porque isso é uma coisa pequena. Eu estou falando de uma coisa que não é uma doutrina base do cristianismo, dizer que as questionar que eu devo ou não respeitar as autoridades. Mas se eu começo aí, eu estou perto de questionar coisas mais basais, né? Claro, mas é o ponto, é o que eu estou dizendo. É uma verdade que as autoridades precisam respeitar a Deus, as autoridades têm que ser cobradas disso. Mas esse não é o texto certo para falar disso, entendeu? Eu não posso dizer que esse texto que diz que a gente deve submeter as autoridades porque elas foram estabelecidas por Deus, eu não posso dizer que esse texto está dizendo que, entendeu? É outro texto, é esse que é o ponto. Bom, pode passar. Estou chegando no fim. Esse é o último slide. Então, gente, esse quadrinho ele é legal, porque quadrinho, eu não sei o nome disso. Gráfico? Não sei. É um gráfico isso? Diagrama. Perfeito. Fluxo. Essa imagem, ela nos explica como que a gente deve... Quando eu falo nossa pregação, assim, é porque essa aula toda, ela é muito voltada para quem explica a Bíblia para outras pessoas. Mas a gente explica a Bíblia para nós mesmos, né? Quando a gente lê, quando a gente faz nossa devocional. Então, a gente precisa ter isso. Isso é nossa responsabilidade também. Isso é responsabilidade de todos nós. Alguns têm essa responsabilidade de forma mais pesada ainda. Mas nós, como cristãos, como povo do livro, é nossa responsabilidade pregar a Bíblia para nós mesmos de uma forma assim, correta, verdadeira. Enfim. Então, a gente tem aqui o evento ou instituição do Antigo Testamento. Vou dar um exemplo. Davi pegou 5 pedrinhas para poder lutar contra o gigante dos filisteus, Golias, certo? Esse é o evento. O evento é que ele pegou 5 pedrinhas, beleza? Aí, se eu fizer o caminho da alegoria, o que eu vou dizer? Essas 5 pedrinhas, tá vendo? Eu estou fazendo o caminho direto, eu não estou passando pelas outras coisas. Essas pedrinhas, elas são as pedrinhas da autoconfiança. As pedrinhas da coragem. Então, meus irmãos, vocês precisam buscar essas pedrinhas. O que na sua vida aumenta a sua coragem? O que na sua vida faz com que você se sinta pronto para lutar contra os desafios? Entendeu? Você precisa dessas pedrinhas. E o que eu estou dizendo? Eu estou pegando um evento do Antigo Testamento e eu estou dando para ele um significado que não leva em consideração a intenção do autor e nem o momento da história da redenção em que essa história está inserida. Isso é uma alegoria. Faz sentido? Aí o simbolismo, eu vou fazer um caminho diferente. Eu vou pegar esse evento. Então, por exemplo, Davi matou Golias. Vou pegar esse evento, beleza? Esse é o evento do Antigo Testamento. O que esse evento traz para mim de verdade bíblica? Esse caminho está certo, tá? O que esse evento traz para mim de verdade? Davi... ele confiou no Senhor. Se você leu a Bíblia até 2 Samuel, ou 1 Samuel, 2 Samuel, né? Onde Davi está. Enfim, se você leu a Bíblia até ali, você já percebeu que Deus é um Deus que vence as batalhas do seu povo,
que Deus é um Deus que é fiel a si mesmo quando ele protege o povo de Israel e luta contra os seus inimigos. Se você ler o Josué, que vem antes da história de Davi, você vai ver que as milhares de vezes em que Deus lutou contra o seu povo, quando o povo não tinha condição nenhuma, não tinha a menor chance contra o povo inimigo. Quando Davi luta contra Golias e vence, não é porque ele teve 5 pedrinhas de coragem ou de autoconfiança, é porque ele confiou no Senhor. Sabendo que ele era minúsculo, ele não tinha a menor chance. Ele lutou mesmo assim, porque ele sabia o Deus que ele cria, e esse Deus era fiel para proteger o povo dos inimigos. Essa é a verdade. A verdade do Antigo Testamento é a confiança, é um princípio de confiar no Deus que você conhece. E aí, quando a gente coloca isso dentro da história da redenção, que foi o que eu fiz aqui, levei em consideração Josué, levei em consideração o Êxodo, tudo que Deus fez até esse momento em que Davi faz isso. Eu estou levando tudo isso em consideração para interpretar essa história. Como é que aí isso se cumpre em Cristo? Porque Cristo é o cumprimento máximo de todas as promessas de salvação para o seu povo. Cristo, ele é a manifestação de tudo que Deus prometeu fazer para o povo de Israel. E, além disso, em Cristo, a nossa confiança é plena. Porque nem a morte e nem as potestades, nem nada pode nos separar do amor de Deus. E mesmo se a gente morrer, a gente não vai morrer por causa de Cristo. A gente tem vida na morte por causa de Cristo Jesus. E aí, o significado do texto está aqui. Esse é o significado do texto. E aí eu posso pregar isso para mim mesmo, para as pessoas que estão ao meu redor, trazer uma reflexão que em Cristo a nossa confiança em Deus, ela é afirmada. Isso tudo eu tirei de Davi matando Golias. Então, assim, é um caminho muito melhor do que simplesmente fazer uma alegoria, né? E é isso, gente. Eu acho que tem muita coisa que a gente poderia falar. Eu vou passar um dever de casa para vocês, para a gente falar sobre no próximo domingo. Eu gostaria que vocês analisassem Gênesis 22. Anota aí, não quero que vocês esqueçam não, para o próximo domingo. Eu gostaria que vocês sentassem com muito cuidado, com um certo tempo, sentar com a Bíblia de vocês na frente de vocês e olhar e ler com cuidado Gênesis 22, que é quando Abraão sacrifica seu filho, né? Não sacrifica, no caso. E aí, eu quero que vocês parem para pensar no significado desse texto, como que esse texto nos mostra Jesus, e vocês podem, assim, usar os diversos recursos que vocês quiserem, comentário bíblico, mas, assim, não deixa de olhar o texto primeiro e olhar a Bíblia primeiro. Antes de você olhar um comentário, olha as referências cruzadas que tenha na sua Bíblia, porque tem Bíblias que vão te indicar vários outros versículos, né? Quando tem uma notinha, né? E vai apontar para um outro texto. Geralmente esses textos, eles são outros textos bíblicos que ajudam você a entender o texto que você está lendo. Então, dá uma olhada no que aconteceu antes, procura, talvez, um esboço do livro de Gênesis, que isso ajuda bastante a entender onde em Gênesis está acontecendo Gênesis 22. Então, faça isso e no próximo domingo eu vou pedir para alguém compartilhar o que você encontrou. Não precisa ser uma devocional, não precisa nada muito elaborado. Pode ser só, eu percebi que isso está conectado com isso. Qualquer coisa, eu vou pedir para vocês compartilharem. Tá bom? E aí, no próximo domingo, a gente vai falar sobre um método de estudo da Bíblia. Porque métodos são muito bons, né? Eles ajudam muito a gente a se desenvolver e a ter segurança no que a gente está fazendo. A gente estava falando sobre como que, às vezes, a gente faz a nossa devocional ouvindo outras pessoas, enfim. Mas, às vezes, a gente quer fazer uma devocional bíblica, mas a gente não sabe como. Então, na próxima aula, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre um método de estudo bíblico, como estudar a Bíblia, passo a passo, de forma prática, simples. A gente vai fazer alguns exercícios aqui também, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos orar? Eu vou orar. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, obrigada pela Tua revelação, obrigada pelo Teu Filho Jesus, que é a encarnação de tudo aquilo que o Senhor quis dizer para a humanidade. Te agradeço porque nós temos a oportunidade de ser o povo do livro, Pai, de conhecer a Tua palavra. Nós temos acesso a tantos bons recursos, tantas pessoas estudadas para nos ajudar. Nós temos acesso a muitas coisas que tantos cristãos não têm, Pai. Eu te agradeço por todos esses recursos, Pai, e por podermos aprender mais
sobre a tua palavra, sobre a tua verdade. Eu te peço que nos dê corações humildes e dispostos a te buscar através da tua palavra, Pai, a não impor naquilo que o Senhor quis dizer algo que nós queremos dizer, Pai, que a gente não subverta a tua palavra na nossa própria palavra, mas que a gente seja submisso, que a gente tenha o coração aberto e pronto para ser confrontado, Pai, para ser transformado pela tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.